Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra de Deus. Graça e paz, Lucas, bom dia, meu presbítero. Graça e paz, apóstolo, graça e paz você aí de casa. Sempre uma honra, um prazer ter você aqui conosco, você que abre a porta da sua casa para que essa palavra entre, que Deus possa te abençoar através das nossas vidas. Nosso programa aqui, 10 minutinhos, de segunda a sexta-feira, na Rádio Sudoeste. Também você pode ver os próximos e rever os que a gente já ministrou aqui, lá no nosso canal no YouTube e no Facebook. Só pesquisar lá por Semeando Família, para que você fique por dentro dessa programação. Chega essas datas festivas, né? E eu fico ansioso para estar com a minha família. É um sentimento, né, de estar com meu pai e tal. Hoje, muito maior do que foi no passado, né? A matriarca, minha mãe, que tinha essa habilidade de juntar todo mundo, e com ela, viva era uma coisa. Quando ela faleceu, isso perdeu totalmente sentido. A família se perdeu. E logo depois que eu aceitei a Jesus, né, isso se tornou uma verdade de novo. Quando minha mãe falece, meu irmão fica sem falar com meu pai. Eu também fiquei 5 anos sem ter esse acesso à família e tal. Mas quando eu me converti, essa maldição que havia se iniciado, ela se encerra. E eu percebi algumas questões dessa caminhada cristã que eu quero compartilhar com você que está aqui, com você, Lucas, que eu vi meu pai agindo de forma errada em muitas coisas, em relação à família, em relação à minha mãe, em relação ao filho. E eu dizia assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero. Eu não vou agir, não vou fazer, não vou ser o marido igual a ele, não vou ser igual ao meu pai. Só que quando eu me tornei maior de idade, né, e eu saí de casa, eu percebi que eu estava pior do que ele. Eu não fiquei igual, né? Mas eu comecei a ser pior. Mas eu não consegui enxergar, né? Do meu ponto de vista, eu era melhor do que ele em muita coisa, né? Seja financeiramente, aquilo que eu estava alcançando, seja intelectualmente. E em algum momento, quando eu aceito Jesus, até espiritualmente, cara. E quando eu vi que eu estava me perdendo, né, o Senhor usou muitas pessoas nessa construção do novo convertido para eu me arrepender, pedir perdão, trazer a aliança de volta. E hoje a gente fica ansioso para estar celebrando junto esses momentos, né, de família. Em 1 Reis, capítulo 16, vou contar a história do pai de Acabe, né? E diz que Acabe ele fez muitas coisas ruins porque aprendeu com seu pai. Diz assim, 1 Reis, capítulo 16, versículo 19. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel e em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então fica claro que de todas as dificuldades desse povo, e na verdade pesquisando, né, o pai de Acabe era insensível às coisas de Deus e Acabe também era. O pai de Acabe blasfemava contra Deus e Acabe também blasfemava. Ele era cheio de maldade, falava mal dos seus pais, ele abusava de crianças, ele se embriagava em orgias, ele não honrava o Senhor em nada, ele era malvado com os escravos. Ele era assim, o pai de Acabe, e Acabe ficou pior do que todos os outros que foram antes dele. E a gente percebe que essa construção é uma verdade na vida de muitas pessoas. Eu cuidei de pastores, né, que as atitudes ministeriais dele eram piores do que seu pai. E o pai não era um cara do mundo, zoador, não. Era um cara que na atuação ministerial já não era uma boa pessoa. E o filho ficou 2 vezes pior do que o pai. E se a gente não observar, Lucas, nesse tempo, nas questões de vida, de família, a gente vai vendo um replicar cada vez maior de coisas que vão colocar em xeque o evangelho, que colocam em xeque a igreja, que colocam em xeque famílias, porque muitos dos nossos jovens, sem perceber, dos adultos hoje, das novas famílias que estão surgindo, estão replicando exatamente o que os pais acabavam de estar fazendo e não era bom aos olhos do Senhor. Apóstolo, porque a gente tem focado, né, em provar que talvez a gente possa ser melhor, ao invés de tentar corrigir situações erradas. Aleluia. Né, uma situação que a gente tem na nossa escola de batismo, quando a gente vai falar sobre perdão, tem ali um passo a passo sobre de como que a gente vai alcançar isso, né? Uma prática simples para que a gente possa colocar isso em funcionamento,
que é realmente demonstrar para quem errou onde que ele errou com a gente. Aleluia. Né? Olha só, não gostei dessa atitude aqui. O que você acha? Eu acho que você tem que pedir perdão. E aí, isso se resolve. Mas a gente quer deduzir que a outra pessoa, ela entenda que ela fez algo de errado pra gente, né? Na situação de um pai, de um relacionamento. Não, pô, não é impossível que meu pai não tenha percebido que isso não foi legal pra mim na vida. Na cabeça do pai é a forma dele ensinar, porque ele aprendeu desse jeito. E se a gente não tiver essa abertura pra falar aonde que tá o erro, a gente vai tentar, né, ficar nessa dedução, né? Ou Será? a gente acha que essa pessoa ela é horrível, não pode, o cara sabe que fez errado comigo e não veio me pedir perdão. E aí a gente cria essas mágoas internas, e aí ao invés da gente tentar resolver esses traumas, a gente não, vou provar pra ele que eu sou melhor que ele. E aí, como a gente falou no programa anterior, isso aí não vai resolver nada, né? Porque como o senhor acabou de citar, automaticamente isso vai se tornar algo que ou a gente vai fazer igual ou vai estar fazendo pior. Nas atitudes, nas ações, na forma de falar, na forma de agir. E teve e aí diversas coisas a gente vai estar fazendo isso, porque ao invés da gente tentar resolver a situação, a gente vai cobrir ela de uma forma que na nossa cabeça parece ser interessante. Mas aí não houve o perdão, não houve uma quebra de maldição em algumas situações, né? A família ainda está degradada, porque onde não tem perdão, o Espírito Santo não funciona. Não vai ter acesso naquela situação. Então a gente precisa entender, né, apóstolo, de que forma que a gente tem lidado com essas situações, com esses traumas, com essas frustrações, para que a gente possa avançar. Teve uma situação que, quando a gente, né, eu e minha esposa, a gente veio para São Pedro da Aldeia, a gente morou um tempo na casa dos meus pais. E aí a gente veio atrás de emprego e tal, né, veio para cá, não tinha emprego. E foi muito interessante uma situação, uma vez a gente orando, aí a minha esposa virou, ó, Deus tá mandando a gente ir pedir perdão do seu pai. Eu falei, já tá tudo resolvido na minha cabeça, tem mais nada, né? E várias situações, e aí eu repliquei, tentei, né? Não, fazer de outro jeito. Não entrou na minha cabeça a situação no primeiro momento. E aí fiquei uma semana remoendo e orando, e Deus apertando. Eu falei, cara, vou fazer, né? Deus tá mandando. E aí foi interessante que depois que a gente fez isso, né, muitas coisas se acertaram. E não que foi uma moeda de troca, mas semanas depois a gente conseguiu fechar um primeiro contrato, e Deus abriu portas nas nossas vidas, né, e trouxe sustento para nossa casa por uma situação ali de um simples perdão que na minha cabeça não fazia sentido, mas aí quando a gente aprende a ouvir a Deus e obedecer, as bênçãos dele nos alcançam. Eu estava na escola de discípulos, né, e um aluno colocou na demanda das aulas que são ministradas que foi para casa depois de 2 aulas, pensando aquilo que foi falado sobre pedir perdão, porque um parente não estava falando com ele, ele se achava no certo, né? Uhum. E até que o marido chegou, né? Que é irmão dessa pessoa, falou assim, poxa, você não pensou em mim, que a sua atitude afastou você daquilo que é o nosso relacionamento como família e tal. E a pessoa colocou de novo, né? Mas então, falei, ó, as questões de perdão não tem a ver com emoção, que às vezes você vai de uma forma emocional, romântica, né? Se arrepender, pedir perdão e achar que do outro lado você vai ter uma expressão de romantismo, de choro, me perdoa também. E às vezes o que acontece é o contrário. A decisão precisa ser racional. Independente de como eu vou encontrar o outro, a minha atitude é essa. E eu vou permanecer nessa atitude. Tem aquele que ainda vai pedir perdão, né? É isso mesmo, então. Aí sai no fight. Mas que nessa mesmo você possa refletir que o orgulho do seu pai, de repente, é o seu orgulho. Que o orgulho da sua mãe, de repente, é o seu orgulho. Que a sua ansiedade é a ansiedade da sua família. E a gente vai replicando algumas coisas que não são agradáveis. É muito mais fácil, Lucas, a gente fazer aquilo que é o mal do que o que é o bem. A gente imita muito fácil o que é ruim. Imitar o que é bom, a gente demora para fazê-lo, né? É verdade. Então, que a gente possa entender, né, esse princípio, para que a gente possa romper e não estar replicando as coisas erradas, mas sim fazer aquilo que é bom, que a Bíblia nos ensina. Amém? Que Deus possa te abençoar. Até o próximo programa. Deus abençoe sua vida, que seja um tempo de família agradável, sem heranças que fazem mal. Aleluia. Amém.